Glória a Deus, louvado seja o Senhor, né? Tem uns errinhos aí, mas a gente vai arrumar e vai ficar melhor. Espero que tenha ficado mais amplo para vocês lerem com mais facilidade a letra dos hinos e aí a gente vai melhorando dia após dia. Muito bem, irmãos, antes da palavra, quero falar com vocês, como sempre, para alegria de uns, para desespero de outros, sobre a contribuição da Irmandade. Primeiro, agradecer a todos vocês. A gente está melhorando de pouquinho os equipamentos da live e também os atendimentos necessitados. A irmã Sueli tem vários atendimentos parados lá que ainda não foram feitos. E a gente fica esperando conforme Deus prepara no coração de cada um, tá bom? Vocês conhecem o nosso trabalho já, esses 10 anos fazendo live, e o que Deus puser no coração vai ser muito bem-vindo. Então, aqui as nossas chaves do Pix, que é contato@horadabenção.com.br ou o nosso celular, que é o 011 9 1488 3827. Toda contribuição, toda ajuda será muito bem-vinda, tá bom? Ajuda a gente, em nome de Jesus, para que a gente continue com esse trabalho. Como eu disse para vocês, não parece, mas é uma estrutura enorme para fazer esse culto chegar no ar. Irmãos, eu tenho dedicado grande parte do meu dia, até no meu dia de trabalho, preparando as lives para a noite. Eu preciso também do meu ganha-pão, então eu preciso de alguém que ajude aqui a fazer as lives, como eu falei para vocês, da Joyce, para que eu consiga me desprender. Eu trabalho na minha empresa, sou eu quem cuida, e esse mês quase que a gente tem feito as lives, eu deixei um pouco a empresa e deu uma balançada. Mas não estou reclamando, não, nem pedindo dinheiro para mim, não. Pelo amor de Deus. Mas a gente precisa de mais gente aqui para ajudar, e aí para eu poder me dedicar durante o dia nas minhas coisas, no sustento da minha família. E aí, à noite está aqui dando glória a Deus com vocês. Tá bom? É só para a gente deixar tudo muito bem claro, bem transparente, como sempre foi. Tá bom? Espero que a Irmandade compreenda e não se sinta ofendida, muito menos pressionada com nada. O que Deus preparar vai ser muito bem-vindo e muito bem aproveitado. Tá bom? Vamos agradecer então? Deus eterno, graça nós te damos pelo fruto do amor do teu povo para que nós continuemos com esse projeto, alcançando vidas e glorificando o teu santo nome. Cada um de nós tem suas necessidades, necessidades essas que o Senhor as conhece. Então, em nome de Jesus, põe a tua mão e trabalha em favor da vida da tua amada igreja. Liberta, cura, multiplica e prospera, e o teu nome será glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos ler a palavra de Deus, então, na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Os irmãos me veem pôr na mão aqui atrás, é puxando o fio do retorno aqui, não fica me puxando para trás, assim, é horrível. Vamos lá. Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. As primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Somente até aqui, amados. Amém, Senhor. Pai eterno,
precisamos, mais uma vez, da tua direção, do teu esclarecimento sobre a tua santa palavra. Fala com as nossas almas, que venha virtude, que venha graça, que venha revelação, e o teu povo possa ser beneficiado pelo teu dom, pela tua graça em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, prezadas irmãs, todo o povo de Deus que está junto de nós nesse momento, acompanhando aqui a hora da bênção. As primícias do Espírito. Veja, as primícias do Espírito. Então, que ninguém venha dizer que isso aqui é as primícias da tua fazenda, as primícias do teu salário, não, as primícias do Espírito. Aqui, o apóstolo São Paulo não deixou dúvida para ninguém. Estava falando das coisas espirituais. Então, é disso que nós vamos falar. É essa a mensagem da palavra para cada um de nós hoje, das coisas espirituais. Oh, meu Deus, esse negócio está me incomodando hoje. Pronto, acho que agora... Das coisas espirituais. O propósito que move a nossa vida, que move o nosso ser, deve ser a salvação. Né? A gente já falou disso, no mínimo umas 300 vezes com vocês já. O que nos deve mover é o propósito da salvação. Só que esse processo, ele é extremamente complexo, como a gente já falou. Mas hoje, através dessa palavra, para você que tem passado dias de grande aflição, para você que tem passado dias de preocupação, de inquietação, de noite de sono perdida, o Senhor quer te falar o seguinte, ó, as aflições que você tem passado agora não é nada perto das coisas boas que estão por vir na tua vida. Foi o que o apóstolo São Paulo diz, porque para mim tenho, pois, por certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você está num momento de dificuldade. Você está enfraquecido. Você está doente. Está. Quem está passando. É transitório. É por algum tempo. Mas você é uma bênção. Você é servo e serva do Deus vivo. Você é um cidadão do céu. E sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua história, tem uma palavra, tem um trabalhar de Deus, tem um mover de Deus que você precisa desesperadamente entender e se entregar a isso para que você pare de sofrer. E que você entenda que tem alguém que cuida de você. Nós somos servos de Deus, irmãos. Servas de Deus. Existe um Deus que cuida de nós, que direciona os nossos passos, que direciona a nossa vida, que direciona os nossos pensamentos, as nossas ações, que nos guia em toda a verdade. Um Espírito Santo que conforta, que consola os nossos corações. E ainda que tenhamos aflições, ainda que venhamos a gemer, como o apóstolo São Paulo falou aqui, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor vem trazer mais essa noite essa palavra para dizer à sua igreja, não temas, não se preocupe, não se deixe influenciar pela falácia, pela mentira, pelo engano do adversário contra a tua vida, contra a tua alma. Não deixa que nada contrário venha tirar você da presença do teu Deus, venha te impedir de desfrutar da graça de Deus em você. Glória ao nome santo do Senhor. Você tem uma estrutura espiritual que trabalha por trás dos seus sonhos, dos teus pensamentos, das suas preocupações. Estrutura essa chamada Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas. Estrutura essa que é o coração de Deus no teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. E quando você deixa que essas coisinhas pequenininhas venham te atrapalhar, quando você deixa que essas coisas pequenas venham tirar a tua paz, você inferioriza o teu Deus. Você diminui o teu Senhor. Você faz ele pequeno. Você faz ele fraco. E ele não é. Glória a Deus nas alturas. E você tem que entender
De uma vez por todas, Deus está mandando essa palavra porque Deus sabe com quem fala. Eu também preciso dessa palavra. Você precisa entender que quando Deus diz que serei contigo todos os dias da sua vida, não é só nos dias bons. O Senhor não disse na sua palavra, serei contigo todos os dias da sua vida, não te deixarei, não te desampararei. Todos os dias são todos os dias. Não é só o dia que você está crentão, não é só o dia que você está fortão, fortuna, não é só o dia que você está cheio de virtude, é o dia que você está em pecado, é o dia que você está fraco, é o dia que você está desanimado. Você consegue entender isso? Vocês conseguem dar um glória a Deus aí na live? Dizer, Senhor, agora eu estou entendendo. É todo dia, para sempre. O Senhor está contigo todo dia aqui. E depois você vai estar o dia da eternidade com Ele lá em cima, em nome do Senhor Jesus. Entenda isso de uma vez por todas. E essas primícias do Espírito que estão sobre a sua vida, que está aqui, ó, primícias do Espírito, esperança, intercessão, eleição, é um processo. Eu tenho uma intenção de alguma coisa, uma esperança, aí eu começo a interceder por aquilo, e buscar, e bater, aí eu chego a ser eleito. Ou seja, quando o milagre acontece, eu recebi aquilo que eu estava buscando. E é essa certeza que Deus quer pôr em todos os corações, nessa palavra, essa noite. Alamaia, Jesus eterno. Dizer que você está no caminho certo. Dizer que você está indo certinho por onde Deus quer te guiar. Fazendo exatamente qual é a vontade de Deus na tua vida. Abrindo mão dos teus prazeres, abrindo mão das tuas vontades, deixando de lado algumas coisas que podem, enfim, te distanciar de Deus. E o Senhor manda a palavra hoje e te diz, eu venho hoje te trazer um carimbo de aprovado na minha presença. De aprovada na minha presença. E dizer para você, meu servo, minha serva, estarei contigo todos os dias da sua vida. Todos os dias. Todos eles. Não serão só alguns. Serão todos. Então você precisa hoje tomar essa consciência de quem você é. Quando você entender quem você é, o diabo não vai fazer mais chacota com você. Quando você entender o valor que você tem para Deus, o inferno não vai mais mexer com você. Vocês acreditam nisso? Quem crê nisso, manda um amém aí na live. Quando você tomar a tua posição, o teu lugar de cidadão do céu, de soldado de Jesus Cristo, de participante da elite de Cristo, para a glória, para a redenção, glória o nome do Senhor para o seu reino. Então, o inimigo não vai diminuir de tamanho, ele vai continuar do mesmo tamanho, mas você que vai aumentar. Glória o nome do Senhor. As suas forças serão aumentadas. Assim como a própria palavra diz que se te mostrares frouxo, se você se mostrar frouxo no dia da sua prova, então a tua força será pequena. Você entende isso? O que o Senhor quer dizer com isso? Que quanto mais você confia, mais forte você fica. Que quanto mais você confia, mais crente você fica. E assim, as forças de Deus, a palavra de Deus vai sendo multiplicada na tua vida. Ela vai sendo aumentada na tua vida. Ela vai sendo acrescentada dia após dia. E você vai se tornando uma pessoa melhor. Você vai se tornando uma pessoa mais crente em Jesus Cristo. E é isso que o Senhor quer falar conosco. Hoje Deus quer te conscientizar de quem você é e a quem você serve. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? E quem é você na sua presença? Hoje Deus te diz, em nome de Jesus, toma parte do meu reino, toma posse do teu lugar no meu reino, em nome de Jesus, Salamaia, e glorifica o teu Deus de toda a alma, de todo o teu coração, e entenda, você é um vencedor, uma vencedora. Sobre toda e qualquer circunstância, você é um vencedor e uma vencedora. Em qualquer momento, aconteça o que acontecer, você é um vencedor e uma vencedora. Rindo, chorando, rico, pobre, negro, branco, homem, mulher, jovem, você é um vencedor na presença de Deus.
E se você entender isso, se você se conscientizar disso, o Senhor te diz por essa palavra: haverá uma mudança na tua vida tão grande que as provas que aparecerão na tua frente, elas serão atropeladas assim, igual um trator de esteira. Você vai passar por elas que você não vai nem ver. Porque a força está aqui, ó. Quando você se conscientiza, a razão humana, ela tem que sair das coisas espirituais. Porque elas não coadunam, elas não têm como se encaixarem. As coisas espirituais, elas creem no impossível, elas fazem o que é impossível, elas veem o invisível. A razão humana não, 2 mais 2 é 4, tem que ter uma lógica, tem que ter uma explicação. E as coisas espirituais não, nem sempre eu entendo, mas eu creio. E é por isso, irmão e irmã, que o Senhor está mandando a sua palavra hoje. Para dizer à sua igreja de uma vez por todas, conscientiza-te de quem você é, a quem você serve e qual é a tua missão nessa terra. Sendo assim, você não aceitará maldição sobre a tua vida, você não vai aceitar inveja sobre a tua vida, você não vai aceitar derrota sobre a tua vida, tanto material quanto espiritual. Todo mundo prospera, todo mundo tem dons espirituais, todo mundo trabalha na obra, mas você não pode, você é um desgraçado, você é uma provada, você é um arrebentado. Em nome de Jesus, o Senhor repreende esse espírito de miséria da tua vida agora. Alamaia, Jesus. Miséria na mente, miséria na vida pessoal, miséria na vida espiritual. Não. O Senhor te chamou para o melhor. O Senhor te chamou para o extraordinário. O Senhor te chamou para viver o novo dele, todos os dias, toda hora. Bendito seja o nome do Senhor. Então você precisa hoje se conscientizar disso. É uma ordem de Deus. E eu quero que vocês digam, mas hoje é sério, vou chegar bem pertinho da câmera. Em nome do Senhor Jesus. Porque não adianta eu vir aqui todo dia fazer live e o povo de Deus continuar desgraçado, continuar provado, continuar arrebentado, continuar sendo rechaçado. Eu não quero, eu não estou aqui para isso, eu não quero perder meu tempo. O Senhor está mandando a sua palavra hoje para dizer, você precisa saber quem você é. E se você sabe quem você é, você vai pôr nos comentários agora. Mas muitas vezes, cada um, eu sei quem eu sou. Se você é um cidadão do céu, você põe assim, ó, eu sou um cidadão dos céus. E toda vez que vier uma dificuldade, toda vez que vier uma prova, toda vez que vier uma luta, porque não se engane, elas virão. Você vai dizer primeiro de tudo isso, eu sou um cidadão do céu. Eu sou um rei. Deus me fez para coroar, para reinar, junto com ele. E aí, meu irmão, o inferno que se cuide. Sabe por quê? Sabe o que Deus me mostra? Ah, Lamúria. Ah, Larista, Mequare Mandariace, Diária Andalassúria. Deus me mostra, irmão, muita arma do céu caindo agora. Armadura, Kari, Karabarasandarama, Kariandara, Surya Kantai, Alaia, caindo agora, espada caindo agora, escudo caindo agora, e a igreja sendo armada. Ah, Satanás, se prepara porque nós vamos te atropelar. Quando a igreja de Deus, irmãos, se une, os muros caem. Quando a igreja de Deus se une, o mar abre. Quando a igreja de Deus se une, o diabo foge. Vocês já viram o gavião e o beija-flor? O beija-flor é desse tamanico. O gavião é desse tamanhão, assim. Um beija-flor não faz nada no gavião. Mas junto uns 20, 30, o gavião se vê em apuro. Assim é você. Nós vamos nos unir hoje com a força do Espírito Santo em nós. Com a força de Jesus Cristo em nós. E essa força, irmãos, vai derrubar muita muralha. Hoje Deus manda profetizar. E eu profetizo sem medo. Essa semana haverá um milagre na tua vida. Essa semana sai a resposta. Essa semana a porta abre. Essa semana o demônio cai. Mas não é porque mudou alguma coisa no mundo espiritual. É porque mudou alguma coisa em você. Você se conscientizou de quem você é. Tem cidadão do céu aí, irmão? Tem crente aí ou tem um monte de saco de batata? Você vai continuar sendo capacho de Satanás. Por causa do teu pecado, por causa da tua falha, por causa da tua fraqueza, o diabo vai te humilhar o resto da vida. Cala-te, Satanás, em nome do Senhor Jesus. Não suja quem Deus já limpou.
Então, nosso Deus usa o mesmo critério do humano, eu perdoo, mas não esqueço. E vai ficar te judiando o resto da vida? Chega! Chega! Deus já fez novas todas as coisas. E o Senhor vira o rosto para o teu passado e te diz, do teu passado não me lembrarei mais. Recebe arma, em nome de Jesus. Recebe arma, põe a mão aqui na tela, ó. Recebe arma. Em nome de Jesus, recebe, irmã, recebe a unção do Espírito Santo, recebe o dom de novas línguas, recebe a unção agora, recebe a graça, alamaia, recebe o manto de Deus, a armadura celestial sobre você, sobre a tua casa. A armadura essa que não vem do irmão Rodrigo, que não vem da hora da bênção, vem de Deus. Vem da destra de Deus para a igreja de Deus. E é assim que o Senhor opera, é assim que o Senhor fala. Chega um momento, irmão, que Deus se levanta do seu trono, aponta o seu cetro e diz, eu vou fazer e faz agora. Deus te diz, eu quero fazer agora. Eu estou fazendo agora. Estou fazendo agora para mostrar o meu poder na vida da minha igreja. E te diz o Senhor, ninguém vai brincar com você. Ninguém vai tirar sarro de você. Ninguém vai te humilhar. Porque as minhas armas, a minha unção, a minha glória estão caindo sobre a tua vida nessa noite. É a palavra, Deus seja louvado. Amém, Jesus.